Olá! Sejam todos bem-vindos ao História Universal. Vamos viajar pelas profundezas do espaço e conhecer os mistérios dos planetas, suas curiosidades e informações importantes em uma série de episódios. Hoje vamos falar sobre o planeta Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Após a vinheta, apertem os cintos e deixem o like. Se inscreva se gosta deste tipo de conteúdo e bora lá! Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Possui menos de 1/1000 da massa solar, contudo tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. É um planeta gasoso, junto com Saturno, Urano e Netuno. Estes 4 planetas são por vezes chamados de planetas jupiterianos ou planetas jovianos, e são os 4 gigantes gasosos, isto é, que não são compostos primariamente de matéria sólida. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio, sendo 1/4 de sua massa composta de hélio, embora o hélio corresponda a apenas 1/10 do número total de moléculas. O planeta também pode possuir um núcleo rochoso composto por elementos mais pesados, embora, como os outros planetas gigantes, não possua uma superfície sólida bem definida. Por causa de sua rotação rápida, de cerca de 10 horas, ele possui o formato de uma esfera oblata. Ele possui uma suave, mas perceptível, saliência em torno do Equador. Sua atmosfera externa é visivelmente dividida em diversas faixas, em várias latitudes, resultando em turbulência e tempestades nas regiões onde as faixas se encontram. Uma dessas tempestades é a Grande Mancha Vermelha, uma das características visíveis de Júpiter mais conhecidas e proeminentes, cuja existência data pelo menos do século XVII, quando foi pela primeira vez avistada com telescópio, com ventos de até 650 km/h e um diâmetro transversal 2 vezes maior do que a Terra. Júpiter é observável da Terra a olho nu, com uma magnitude aparente máxima de menos 2,94, sendo no geral o quarto objeto mais brilhante no céu, depois do Sol, da Lua e de Vênus, embora, por vezes, Marte também fique mais brilhante do que Júpiter. O planeta era conhecido por astrônomos de tempos antigos e era associado com as crenças mitológicas e religiosas de várias culturas. Os romanos nomearam o planeta de Júpiter, um deus de sua mitologia. Júpiter possui um tênue sistema de anéis e uma poderosa magnetosfera. Possui pelo menos 79 satélites, dos quais se destacam os 4 descobertos por Galileu Galilei em 1610, Ganimedes, o maior do Sistema Solar, Calisto, Io e Europa. Os 3 primeiros são mais massivos que a Lua, sendo que Ganimedes possui um diâmetro maior que o do planeta Mercúrio. Escudo ou ameaça? Em vez de proteger, Júpiter pode pôr Terra em risco. Até recentemente, o consenso era o de que Júpiter, com sua gigantesca massa e, consequentemente, gravidade, atuava como uma espécie de faxineiro cósmico, atraindo e destruindo objetos espaciais, ao passo em que também agia como um escudo planetário, influenciando a órbita e desviando corpos celestes vindos dos confins do Sistema Solar de possíveis choques conosco. No entanto, de acordo com George Dvorsky, do site Gizmodo, também há quem defenda que o gigante gasoso e os outros planetas gasosos também fazem exatamente o contrário, isto é, atrair rochas espaciais e outros objetos circulando pelos limites do Sistema Solar e empurrando aqui para as nossas satélites de Galileu. Os satélites galileanos estão entre os maiores do Sistema Solar. Ganimedes se destaca por ser o maior, tendo um diâmetro maior que o planeta Mercúrio. Io destaca-se por ser um dos poucos corpos solares a possuir atividade vulcânica, e cogita-se a possibilidade de oceanos líquidos nos outros 3 satélites galileanos, em especial, Europa. As órbitas de Io, Europa e Ganimedes formam um padrão conhecido como a ressonância de Laplace. Para cada 4 órbitas de Io em torno de Júpiter, Europa dá exatamente 2, e Ganimedes dá exatamente 1. Esta ressonância faz com que os efeitos gravitacionais das 3 luas distorçam suas órbitas em formas elípticas, visto que cada satélite recebe energia de seus vizinhos no mesmo ponto em todas as órbitas. As forças de maré de Júpiter, por outro lado, atuam na circularização dessas órbitas. Estrutura interna. Acredita-se que Júpiter seja composto de um núcleo denso com uma mistura de elementos, circundado por hidrogênio metálico líquido com algum hélio e uma camada exterior,
composta principalmente de hidrogênio molecular, mas para além deste esboço básico ainda existem dúvidas consideráveis sobre a estrutura interna do planeta. O núcleo é muitas vezes descrito como rochoso, mas sua composição em detalhes é desconhecida, bem como as propriedades destes materiais na temperatura e pressão a estas profundidades. Em 1997, a existência de um núcleo sólido foi sugerida por medições gravitacionais, indicando uma massa de 12 a 45 vezes a da Terra, ou 4% a 14% da massa jupiteriana. Grande mancha vermelha. A característica mais marcante de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade anticiclônica persistente, localizada a 22 graus ao sul do Equador, que, com dimensões de 24 a 40 mil km por 12, 14 mil km, pode abrigar 2 ou 3 planetas com o diâmetro da Terra. Sabe-se de sua existência desde ao menos 1831, e, possivelmente, 1665. Imagens do telescópio espacial mostraram duas manchas vermelhas adjacentes à Grande Mancha Vermelha. Modelos matemáticos, em 2007, sugeriram que a tempestade era estável e poderia ser uma característica permanente do planeta. Entretanto, a tempestade diminuiu até 17 graus desde os anos 1800, quando ela poderia ter alcançado 5.600 km ou 4 vezes o diâmetro da Terra. Curiosidades sobre Júpiter. Vejamos algumas curiosidades sobre o maior planeta do Sistema Solar. Se morássemos em Júpiter, faríamos aniversário de 12 em 12 anos, tempo de translação do planeta. O dia em Júpiter tem 10 horas de duração. Europa, uma das luas galileanas, pode ter um oceano líquido em sua superfície. Ventos de 600 km/h são comuns em Júpiter. A massa de Júpiter é 2,5 vezes maior do que os outros 7 planetas do Sistema Solar juntos. Um gigante. Caso o interior de Júpiter fosse oco, caberiam 1.300 terras dentro dele. É um planeta gasoso, como Saturno, Urano e Netuno. Júpiter possui a maior velocidade de rotação entre os planetas do Sistema Solar. A força gravitacional em Júpiter é de 22,9 metros por segundo ao quadrado, enquanto na Terra essa força é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Desde a década de 1970, 7 sondas já visitaram Júpiter. Pioneer 10, 1973. Pioneer 11, 1974. Voyager 1 e Voyager 2, 1979. Galileu, 1995. New Horizons e Cassini, anos 2000. Dados gerais de Júpiter. Diâmetro equatorial, 142,984 km. Área da superfície, 6,14 por 1010 km². Massa, 1.899 por 1.027 kg. Distância do Sol, 778.330.000 km. Satélites naturais. Estima-se que Júpiter tem entre 60 e 70 satélites conhecidos. Período de rotação, aproximadamente 10 horas. Período de translação, aproximadamente 12 anos. Temperatura média, menos 121,1 graus Celsius. Composição atmosférica. A atmosfera de Júpiter é composta, basicamente, por 2 gases, 86% de hidrogênio e 14% de hélio. Há, de forma ínfima, a presença de metano, amoníaco, vapor d'água e sulfureto de hidrogênio. No próximo episódio, Saturno, para alguns o planeta mais bonito do nosso sistema solar, vamos desvendar todos seus mistérios. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos episódios. Obrigado e de volta à Terra.